faltar o ar, quem de nós esperou? O que somos não basta, preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não, rebeldia que corta o meu coração. Filhos libertos, eu sou faltar o ar. Quem de nós esperou poderia o Filho de Deus inocente morrer em nosso com sangue o preço de outra chance eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou. É o preço da vida e hoje eu me entrego. Eu sou sua única chance. Eu sou, não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Caminho para todo que quer ser livre.
O cheiro da podridão ainda paira no ar. Animais mortos, pragas por todos os lados, casas destruídas e um povo sem esperança. A semana de espera, a expectativa da liberdade. O homem que foi tirado das águas negociava com o faraó, negociando a liberdade do povo de Israel. Era o enviado do grande eu sou. Diz que ele virá para os visitar. O sangue de um cordeiro seria o símbolo de proteção e aliança. O mestre tinha avisado que a noite chegaria. Os seus discípulos, apreensivos, quase irredutíveis. Pedro agia em resistência à ideia de seu mestre. Por que haveria de morrer? Ele disse que veio para os libertar. Foi chamado de Cordeiro de Deus que vence o mundo. O seu sangue seria o símbolo último da aliança. O palco está montado. A história do povo de Jacó, chamado Israel, guiados pelo enviado do Eu Sou. O sangue à porta os livraria da terrível noite. Séculos depois, a história dos seguidores de Jesus, o Nazareno, filho, que é cordeiro e que se entregou para nos livrar da eterna noite. Enquanto a festa da Páscoa se aproxima, um povo que vive em trevas necessita de esperança. Eles vivem em busca de pão. O pão da vida que desceu do céu. O pão, o corpo entregue por aqueles desajustados. O Cristo, crucificado e ressurreto, continua mostrando que veio para os salvar. Foi cortado, Ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção, grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. O sangue está, é sexta-feira à tarde.
Já contei essa história aqui tantas vezes que todos já sabem sobre ele. Me lembro como se fosse hoje. Nem parece que já se passaram 2 anos. Fui buscar água no poço de Jacó, como de costume. O calor escaldante. Eu sempre vou depois das outras mulheres, porque não suporto ouvi-las falando sobre mim. Mesmo que isso me exija mais trabalho, porque o nível da água é mais baixo. Prefiro estar bem longe delas. Mas, naquele dia, havia alguém ali. Ele estava sozinho. E o que era mais estranho, como se ele estivesse procurando uma sombra. Todos sabem que não há refrigério quando o sol está mais alto, mas ele estava ali, no lugar errado, na hora errada, ou no lugar certo, na hora certa. Parecia que ele vinha de longe. Suas roupas, a poeira que o cobria, devia ser judeu. Estava na cara que era judeu. E os judeus, eles não falam com os samaritanos. Mas ele falou comigo. Ele me pediu água. Eu fiquei confusa. Ele não poderia ter falado comigo. Então, ele disse que se conhecesse e conhecesse o dom de Deus, eu pediria água. E ele me daria água viva. Água viva. Quem bebesse da água daquele poço voltaria a ter sede. Mas quem bebesse da água que aquele judeu tinha, que Jesus tinha, jamais teria sede outra vez, porque seria como fonte a jorrar para a vida eterna. Eu pedi daquela água. Foi então que ele mandou chamar meu marido. E antes mesmo que eu pudesse me justificar, ele já me conhecia, ele sabia de tudo. Eu tive 5 maridos, e o homem com quem eu estava não era o meu marido. Finalmente um profeta, depois de 400 anos sem nenhum, eis que estava ali na minha frente um profeta. Nós, mulheres samaritanas, não tínhamos acesso aos mestres, e eu tinha muitas dúvidas. Perguntei a ele sobre templo, sobre adoração, sobre tradição. E ele me falou sobre uma adoração verdadeira, diferente de tudo que eu já tinha ouvido. E que chegaria a hora, na verdade havia chegado a hora, em que verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. E é isso que importa. E ele me foi revelado. Eu sou o Messias, ele disse. Sou eu que falo com você. Eu não me contive. Eu corri. Eu gritava para todo mundo que o Messias havia chegado. Meus vizinhos, meus irmãos, pessoas da cidade, todos ouviram. E todos nós cremos que Ele é realmente o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas hoje, Ele se foi. O Salvador do mundo se foi. Os judeus estavam em festa como mandava a tradição. Como poderiam permitir que matasse alguém assim, em plena celebração de Páscoa? O que ele teria feito de tão grave para ser levado a uma cruz? Eu tenho certeza, ele era o Messias. Só podia ser ele. Ele é realmente o Filho de Deus. Esse não pode ser o fim. Acredito no Filho,
Acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, pelo poder do seu sangue. Eu escutei a voz do Mestre.
Eu escutei, eu escutei o chamado e fui. Aliás, eu vou contar para vocês, eu fui um dos primeiros a fazer isso. Com ele, eu fui o único que andou sobre as águas. Bom, eu fui o único que afundou também. Eu lembro bem, eu ia morrer naquele dia, tá? A propósito, o meu nome é Pedro. Como eu disse, eu ia morrer naquele dia. Ele me chamou, eu não tive medo e fui. Mas aí, quando eu dei os primeiros passos, eu senti o vento, nada debaixo dos meus pés, aí eu tive medo e afundei. Eu ia morrer naquele dia, mas o Filho de Deus estava comigo. Eu andei com ele, eu vi todas as coisas maravilhosas que ele fazia, todo o seu poder, toda a bondade com as pessoas, sabe? Eu pensei que nós conquistaríamos o mundo, que ele conquistaria o mundo. Só que teve uma vez que ele começou a falar sobre dor, sobre sofrimento. Mas por quê? Aquilo não fazia sentido para mim. Por que o Filho de Deus tinha que sofrer? Por que ele tinha que morrer? Não, de jeito nenhum. Não enquanto eu estivesse aqui. Eu não ia permitir uma coisa dessa. Parecia que ele não estava raciocinando direito, sabe? É claro, ele andava muito, sol na cabeça, podia estar desidratado, com fome. Na minha opinião, o sujeito nunca se alimentou direito. Então, a ideia que eu tive foi simples. Eu vou chamar ele de canto e vou perguntar. Vou questionar, por que ele está falando tudo isso? Só que antes que eu pudesse continuar, ele me parou, ele me olhou, porque ele tem aquele olhar. Sabe o que ele falou para mim? Para trás de mim, Satanás. Aquele olhar, naquele momento, aquelas palavras, aquilo tudo me quebrou. Eu sei, eu tenho meus defeitos, mas Satanás, puxa, isso doeu um pouco. Eu não conseguia ver o contexto, eu não conseguia entender. É claro, se a gente parar para prestar atenção e perceber hoje, tudo faz sentido, tudo fazia parte de um plano, mas eu não conseguia enxergar. Por que ele tinha que passar por tudo aquilo? Ele às vezes dava uma ideia do que viria para que a gente conseguisse entender por nós mesmos, mas depois ele nos puxava de volta. E essa não foi a última vez, para ser sincero. Teve uma outra vez, a vez que eu o neguei. Pois é, eu falei que eu não permitiria, que ninguém o levaria, e eu o neguei. 3 vezes, para ser sincero. O pior disso tudo é que ele, quando foi para a cruz, ele sabia que eu tinha negado. Aliás, ele sabia desde muito antes, e ele me avisou. Ele foi. Ele morreu. Mas ele voltou. O Filho de Deus voltou, ele ressuscitou. Agora, tenta pensar como que ficou a minha situação. Como que eu ia encarar de novo aquele olhar? Depois de tudo que aconteceu, depois que eu o neguei, o abandonei no momento mais difícil da vida dele aqui. Como encarar de novo aquele olhar? Eu estava envergonhado. Para mim, só restava voltar a pescar. Só que ele apareceu naquela mesma praia que ele me chamou um dia. E aí, numa conversa sincera, ele me perguntou se eu o amava. Como que eu vou responder uma pergunta dessa?
Em outro momento, eu poderia oferecer minha lealdade, como eu já tinha feito um dia. Mas nem isso eu tinha agora. O que eu tinha era só um amor vacilante. É claro que eu o amava, mas com o meu amor que é imperfeito, que é duvidoso, que é medroso. E foi aí que eu percebi por que ele veio. Ele estava disposto a aceitar alguém como eu, trôpego, vacilante, com um amor imperfeito, oscilante, duvidoso. É por isso que ele veio. O Deus que veio para cá, andou entre nós. Aquele que me salvou quando eu afundei e eu ia morrer. Teve que morrer para que eu não afundasse também no pecado. Teve que morrer por mim. Teve que morrer por nós. Aliás, é por isso que nós estamos aqui. Essa é a Páscoa. É por isso que nós estamos celebrando. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa dele que hoje eu tenho vida e porque hoje nós somos livres. Uma escolha a fazer, sem ter tempo pra pensar e avaliar pra decidir. 1000 motivos pra negar o chamado que ele fez e me tornar mais uma vez livre em ti. Livre em ti. Do pecado que me afeta, que me impede de seguir. Livre em ti. Livre em ti. Da culpa e da amargura que me fazem regredir. Livre enfim. Fecho os olhos pra andar, sei que não vou tropeçar. Sua mão me impede de cair. Oh, oh, oh. Cada passo sem você traz um risco sem igual. Eu quero sempre continuar livre em ti. Livre em ti. Do
livre enfim, livre enfim, do pecado que me afeta, que me impede de seguir, livre enfim, livre enfim, da culpa e da amargura que me fazem regredir, livre enfim. Vocês acabaram de ouvir relatos de pessoas que encontraram com Jesus e tiveram sua vida transformada por eles. Eles nunca mais foram os mesmos. Mas ainda hoje, em busca de pão, peregrinos de todas as partes têm cruzado a história. Gente trôpega, vacilante, insatisfeitos com sua própria condição. Pessoas para as quais verdadeiros muros de pedra foram erguidos diante de seus pés, impedindo-os de sequer sonhar com a chance de uma vida leve, fluida. Aquele que está doente, em fase terminal, busca pão que lhe possa sanar tal realidade inevitável da morte. Aquela outra cresceu ouvindo ser feia e sentindo-se esmagada pelo padrão estético minguado de uma sociedade mesquinha. Ela busca pão que lhe faça se sentir finalmente aceita. O senhor de cabelos brancos adiante sabe o que é perder e já nem se lembra mais de qual foi o último jantar em família. Com as próprias mãos transformou em pó tudo o que mais amava e todos os que mais precisava ter ao lado. Ele sabe o que é chorar e busca pão que lhe traga de volta o riso dos amigos à mesa e o aroma da família por perto. Mas adiante tem ela, dormindo o sono dos desajustados, sem dar ouvidos à razão, sonhando com um mundo que não lhe chamem de João, nem lhe virem as costas na calçada. Ela busca pão que lhe faça se sentir pela primeira vez em harmonia com seu próprio corpo. Enquanto olham para si mesmos e suas infindas dores, processos e crises, nada vem além de abismos, paredes de pedra e silêncio. Mas então, um vento fresco de brisa leve soprou-lhe gentilmente ao ouvido e olharam para trás. O único lugar que ainda não haviam procurado, atrás. E lá estava a história que é maior do que si mesmos. Acharam o contexto, o enorme, o anterior, o que veio antes. Por um milésimo de segundo, sentiram-se mais extensos que sua própria existência singular. Como se fizessem parte de um todo. De um roteiro que lhes conta a história não de si mesmos e de seus fracassos, mas de Deus e seu triunfo. De um povo inteiro criado para sua glória, caídos pelos seus pecados e erguidos pelos méritos do Filho amado. Eles olharam para trás e lá estava o pão que tanto procuravam. A pergunta finalmente respondida, o enigma explicado. Naquela história única chamada de precioso Evangelho de Cristo, viram o seu próprio rosto na imagem do homem ensanguentado e esmagado no madeiro. Morreram com ele e sepultaram seus corações naquela tumba escura. De uma forma que não conseguem definir completamente, viram-se ao terceiro dia ressurretos em triunfo junto com ele. Que dia perfeito nas águas, diante daqueles que com eles olharam para trás, deixaram-se lavar de uma vida sem a glória daquele precioso Evangelho. Na mesa acharam finalmente o pão e beberam vinho. Abraços, sorrisos, gentileza e afeto encheram de púrpura e brilho toda aquela casa, mas então olharam para si. Aquele que sentia dores na carne ainda estava sofrendo. Nada mudou do lado de fora. A moça que se sentia feia olhando no espelho viu ainda a mesma imagem e uma vez mais chorou. O senhor de cabelos brancos continua sentando-se só, no mesmo banco de praça, em cada pôr do sol. E aquela continua sentindo as dores de não ser como gostaria, nem ter a complacência dos que passam por ela na calçada. A dor ainda dói, a lágrima ainda cai, e o pão na mesa que antes parecia fartura mostrou-se migalhas, apenas migalhas. Um pequeno feixe de luz feito estrela cadente cruzando a negridão do céu. Todas as vezes que eles estão juntos, a dor parece não existir de verdade. Comem outra vez do pão, a migalha de pão presente na mesa. Sorriem levemente com mais esse feixe de luz que cruza a negridão da existência, mas voltam. Ele volta para os remédios, ela volta para o complexo.
O outro volta para a solidão e aquela volta para o desajuste. Como continuam? O que foi que perdemos ao longo dessa narrativa que não nos permite compreender tal fim? Onde está a peça que falta para preencher a lacuna final? O precioso Evangelho de Cristo não se ocupa com o que se vê exclusivamente. Antes é a janela que se abre para além do que se vê com os olhos. A fé exercida no Filho de Deus não é para o agora, mas para o sempre. O agora perde seu significado exagerado e resume-se à esperança do que virá. O que vejo não é mais o que me sustenta. O que não vejo torna-se a âncora da vida. Ele ainda toma seus remédios e a dor ainda lhe faz chorar. Mas veja, há um riso leve no canto de sua boca. Ela ainda vê no espelho a mesma imagem esmagada de alguém insuficiente para os padrões da sociedade. Mas veja, pôs um laço na cabeça e saiu para dançar. Ele ainda sente saudade dos que afastou de si mesmo. Mas perceba, tem um garoto sentado ao seu lado ouvindo suas histórias. Ela ainda sente-se desajustada no agora. Mas olhe de perto, na íris de seus olhos está a verdade de quem ela é. E no fundo de sua alma se esconde a viva esperança de que, embora ainda não seja, amanhã, logo cedo, muito em breve, acordará para a plenitude da vida que há de vir. E lá será exatamente como deve ser, será exclusivamente como deve ser. Conheçam esses incríveis cristãos. Eles caminham equilibrando-se com graça na tensão entre o já e o ainda não. Já estão salvos, mas ainda assim aguardam a salvação. Já estão santificados à imagem de Cristo, mas esmurram a carne diariamente, aguardando a glorificação de seus membros. Já estão lá no alto, assentados majestosamente ao lado de seu Senhor, mas ainda caminham humildemente com farrapos de roupas terrestres. Já desfrutam das migalhas do banquete, mas aguardam pelo dia em que se fartarão eternamente nas bodas do Cordeiro. Eles temem a Deus, mas já não têm mais medo dele. Sentem-se dominados e perdidos diante da grandeza e da justiça de Deus, mas não existe presença que lhes dê maior alegria do que essa mesmo. Eles sabem que foram purificados de suas faltas e pecados, mas sentem-se penosamente conscientes de que nada de bom habita em sua carne. Eles amam profundamente alguém a quem nunca viram. Embora sendo pobres, sentem-se à vontade para conversar com aquele que é o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. Embora sendo eles cidadãos dos céus, amam essa terra e os seus limites. Caminham proclamando o que há de beleza por aqui e anunciando de onde vem toda a beleza dos homens. Quando olham para a cruz, são pessimistas, pois sabem que o mesmo juízo que caiu sobre o Senhor da Glória condena nesse ato único toda a natureza e todo o mundo dos homens. Rejeitam qualquer esperança humana fora de Cristo, pois sabem que o mais nobre esforço dos homens não passa de pó edificado sobre pó. Todavia, se a cruz condena o mundo, a ressurreição de Cristo garante o triunfo final do bem em todo o universo. Através de Cristo tudo acabará bem e o cristão aguarda tal consumação. Embora havendo ainda dor e lágrimas, já não há mais lamento e desespero. A esperança é a canção que os carrega até o fim. Caminham em insistente transformação daquilo que são naquilo que deveriam ser. E nesse constante devir, insistem em dizer: nós um dia o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Nós um dia o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos.